Bom, galera, reiniciando a gravação aqui da nossa análise de swing trade, tivemos um pequeno problema técnico, né? Então eu vou reiniciar aqui a gravação das nossas análises para swing trade dessa semana. Posso pôr? É... Pausa aí. Ri não, Gabriel. Baixa, Isso aqui sei tá ao lá. vivo, vou falar. Então, galera, começando aqui pelo Shao SD, na semana passada a gente havia feito um estudo do Shao SD, né? Uma tendência de alta dentro dessa estrutura primária de alta, e a gente deixou marcado uma possibilidade, ó, do trade fazer uma busca por uma geração de liquidez, buscar essa liquidez validando uma entrada no order block, né? Nesse order block perfeito que está aqui no preço, né? O que que é um order block perfeito? Um order block de livro, né? É esse candle de order block seguido por um candle que gera uma ineficiência numa região de suporte. Então a gente tem aqui, ó, uma junção de order block com FVG, né? Então deixa um order block extremamente validado. Então aqui a gente já teria uma primeira operação ativada, com risco retorno de 1 para 6, buscando a liquidez primária do movimento, tá? E a gente agora, para fazer a gestão desse trade, né, nós temos que fazer a mudança do tempo operacional para 4 horas e esperar por uma mudança de característica aqui no gráfico de 4 horas. Se porventura ele confirmar essa mudança de característica, a gente tem a possibilidade de uma reentrada, né, a adicionar lotes dentro dessa operação, buscando essa tendência de alta. Ponto importante, não é interessante trazer essa operação para o 0 a 0, porque se ela muda a estrutura, se ela muda a característica do movimento, gera uma liquidez, faz a captura da liquidez para depois continuar, o que a gente espera que faça, ele pode vir muito próximo da região de entrada, né, e tirar a gente no 0 a 0 e a gente, ao invés de ficar posicionado em duas operações, fica posicionado em apenas uma. Então, o máximo que poderia ser feito, ó, é trazer este stop para esta região de fundo, ó, atrás aqui do último candle. Então, você reduz o stop aqui, ó, que era um stop de aproximadamente 1.900 pontos, né? Aqui, ó, 1.900 pontos, para um stop de 800 pontos, menos da metade, tá? Do tamanho do stop. Então, o máximo que poderia ser feito é isso. Aqui, aguardar, então, a possibilidade de uma mudança de estrutura no gráfico de 4 horas, não, uma mudança de característica, para a gente fazer uma reentrada no ouro. Beleza? Gráfico do euro. Já começando aqui pelo gráfico diário, ó, do euro, a gente tinha colocado uma região de order block de extremidade, né? Dentro desta nova referência de baixa, né? Depois que ele fez esta busca por liquidez na região de prêmio dessa estrutura de baixa e rompeu o fundo, então a gente tem essa estrutura válida. A gente deixou essa região de order block, o preço chegou nessa região, voltou a testar, e a partir do momento que ele voltou a testar essa região de order block, o que que a gente marcou na semana passada, né? Nós marcamos aqui, ó, gráfico de 4 horas, esperamos ele fazer um rompimento da estrutura, tá? Gerar uma liquidez e capturar essa liquidez para validar uma entrada. Então, aqui a gente teria uma entrada feita por FIBO, tá? Por quê? Porque a gente não tinha aqui dentro nem um order block, nem um FVG. Então, a entrada por FIBO teria gerado um stop, tá vendo? Então, a gente teria gerado um stopzinho e agora o preço está perdendo a referência, tá? Ele está perdendo a referência. Então, vamos refazer os estudos aqui para o gráfico do euro, ó. Ele já perdeu a referência, então ele voltou para fazer uma mitigação e perdeu a referência. Então, essa região aqui eu já posso desconsiderar, tá? Esse order block, tá? Essa referência, posso desconsiderar tudo isso aqui, tá? E eu tive uma mudança de característica no momento que ele perde essa região de topo, ó, tá? Então, o movimento que fez a mudança de característica é desse fundo a esse topo. Então, nós temos uma nova referência para o euro SD, referência de alta, tá bom? Referência de alta. No gráfico diário, a gente não tem nenhuma região para buscar por entrada. Vamos no 4 horas, ó. 4 horas, olha que interessante. 4 horas aqui eu tenho um order block, ó. Olha só. Order block de compra, tá? Ele chegou a ser mitigado aqui um pouquinho, mas ainda tem, né, uma região de order block interessante. E tem um order block de extremidade, né? Próximo da extremidade lá embaixo. Tá? Também um order block de compra.
tá bom? Então aqui, se o preço voltar, gerando uma liquidez, capturando uma liquidez, ele valida uma entrada nesse order block ou no order block de baixo. Como esse primeiro order block já teve um toque aqui, ó, já teve uma mitigação, o que que a gente pode fazer, ó? A gente pode reduzir, refinar o tamanho dele, ó. Colocar na mínima desse candle, que foi o que sobrou de order block. Tá vendo? Como uma parte já foi mitigada. Então a gente poderia colocar uma entrada de compra aqui, com stop aqui e alvo lá na referência primária. Tá? Uma primeira entrada por, por confirmação, tá? Entrada por risco e depois a entrada por confirmação. Beleza? Se por acaso for estopado, aí a gente tem que aguardar uma confirmação no gráfico de uma hora, uma mudança de referência para a gente poder fazer uma outra entrada, uma outra operação aqui nessa região. Ok? O SD-CAD. Vamos lá para o gráfico diário do SD-CAD. Então, ó, o gráfico do SD-CAD, a gente tinha visto uma oportunidade de compra depois que ele tocou aqui a região de order block, ó. Então, a gente refinou no gráfico de 4 horas, esperamos a mudança de característica, esperamos o preço gerar liquidez, capturar a liquidez, e aí a gente teria feito uma entrada. Então, ó, a primeira entrada seria aqui, tá? Que seria uma entrada que já teria pago aqui, ó, quase 1 para 2,5, mas que ainda estaria ativa, né? Essa operação ainda estaria ativada. Ela não estopou e não voltou nem próximo do 0 a 0. E uma segunda entrada, ó, após o movimento chegar nessa região aqui, né? E ativar essa ordem aqui, ó, por Fibo, ó, uma segunda entrada que teria sido estopada. Tá? Então a gente teria um stop e uma operação em andamento dentro do SD-CAD. Agora, para a gente tentar fazer uma reentrada nesse ativo, nós temos que esperar de novo uma mudança de característica nessa movimentação de alta. Então, por enquanto, essa mudança de característica está aqui, ó. Se ele voltar a romper esse topo, a gente consegue tentar uma reentrada no operacional. Tá? Então, por enquanto, temos uma operação ativa aí, já durando, ativada desde o dia 14 de maio, ó. Desde o dia 15 de maio. Tá? O SDJPY, gráfico diário. Olha só. Gráfico diário do JPY. A gente teria uma operação ativada lá no dia 3 de maio, ou seja, um swing trade de praticamente um mês, né? Mais de um mês. Dando um mês hoje, né? E o alvo principal ainda está lá em cima, na liquidez primária. Uma operação de 1 para 15 de risco-retorno, tá? E aí, o que que a gente buscava? Uma reentrada. Então, vamos lá, ó, no gráfico de 4 horas, nós esperamos, ó, esta mudança de característica no 4 horas, ou seja, ele romper essa estrutura do último topo, tá? Depois dele ter pego liquidez aqui embaixo. E a gente está aguardando, ó, o preço voltar nesta região de order block, que provavelmente está no gráfico de uma hora. Ó. Então, esse order block já ficou muito ultrapassado, tá, pessoal? Então, eu já posso tirar ele daqui, ó. Vamos no gráfico de 4 horas para a gente ver o que pode acontecer, ó. Já houve uma mudança de característica para baixo, ó, no gráfico de 4 horas. Ele busca a liquidez de fundo, de topo e perde o último fundo, ó. Então aqui eu já tive uma mudança de característica. Aqui eu teria duas opções para fazer. Eu poderia zerar esse trade que está correndo com um risco retorno aqui de quase 1 para 10, ó. Por quê? Porque houve uma mudança de característica, ou permanecer com ele lá, o alvo na liquidez primária. Só que agora, para fazer uma nova reentrada nesse ativo, eu preciso de um choque que vai acontecer nesse topo aqui, por enquanto, ó. Então, se o preço vier até aqui embaixo, voltar, fizer um novo choque, eu tenho uma nova referência para poder fazer uma reentrada nesse operacional. Ok? Então, por enquanto, operação rolando aí. O SDCHF do meu amigo Gabriel. O SDCHF teria pago uma belíssima operação que teve gente que alfaçou, foi mão de alface. Então, olha só, no gráfico diário do SDCHF, a gente tinha uma estrutura de baixa, né?
deixamos uma operação pendente aqui no primeiro order block, com stop lá em cima e alvo na liquidez primária. Essa operação teria pago 1/6. Olha só que beleza. 1/6. E aí no gráfico de 4 horas ainda deu uma oportunidade de reentrada na operação. Ó, depois que ele mudou essa estrutura de baixa, fez o rompimento, voltou na região de order block, ativou a segunda operação. Então, uma segunda operação aqui, ó, vamos ver quanto que deu o risco retorno dela certinho. Foi uma operação aqui, com stop aqui e alvo lá embaixo. Então, mais uma operação de quase 1/6. Então, teria dado aí uma operação de quase 1/12, né? De risco retorno. Ah, excelente leitura, excelente operação. Gabriel, você conseguiu pegar, então vou parabenizar porque você pegou, pelo menos um pouquinho você tirou dessa operação. Ah lá, pegou 10, tá bom demais. Então agora, pessoal, qual que é o novo estudo, né, aqui para o SDCHF? A gente pode fazer uma limpeza geral aqui, ó, vai no gráfico diário. Então agora eu tenho uma nova referência de baixa, tá? Então eu tinha, minha referência primária estava aqui, ó, nessa movimentação. Ele fez a mitigação na região de desconto, de prêmio, né? E faz um rompimento de fundo. Então aqui eu tenho uma quebra de estrutura. Então a minha nova referência é deste topo a este fundo, tá? O que que eu tenho aqui nessa região? Order block, ó. Olha só, order block de venda. Então se o preço gera liquidez, valida essa liquidez, ele ativa uma ordem de venda aqui dando continuidade. Eu vou deixar até marcada essa ordemzinha de venda aqui, com stop ligeiramente acima do topo e alvo na liquidez primária. Certo? Bitcoin. Bitcoin no gráfico diário, a gente ainda está aguardando uma movimentação por busca de liquidez aqui na região de prêmio, de desconto, tá? Tendência primária é de alta ainda. Então a gente está aguardando uma primeira entrada que pode ser no order block ou pode ser no FVG. Aqui eu tenho duas oportunidades, ó. Eu posso fazer uma entrada no primeiro FVG com stopzinho abaixo do FVG e um risco retorno aqui de 1/4, tá vendo? Se eu tomar stop, Léo, se eu tomar stop, eu entro numa segunda, ó, aqui no order block, com alvo lá em cima. Também 1/4. Ou, se eu quiser ser um pouco mais conservador, entrar na metade, entre o order block e o FVG. Então aqui eu posso colocar uma região aqui, ó, considerando o order block e o FVG, ó, e fazer uma entrada na metade, ó. Então, ao invés de eu fazer, como eu tenho duas regiões, ó, eu entro na metade com o stop abaixo e alvo lá em cima na liquidez. Só que olha só, eu tenho um risco retorno de 1/3,7. Então, dá interessante para fazer uma primeira entrada. Beleza? Então, tem essa possibilidade aí para o Bitcoin. E o S30, olha o S30 que interessante. No gráfico diário, galera, olha como ele já teria acionado uma ordem. Só que essa ordem aqui, provavelmente a gente não teria pego. Por que que a gente não teria pego? Vamos ver no 4 horas se gerou liquidez para ativar? Não gerou, né? Ó. Ele voltou muito em linha reta para poder ativar essa ordem. Então eu vou colocar aqui só como estudo, tá? Mas aqui para validar esta entrada, o Gabe, até o áudio SD pode até colocar, cara. Agora esse USDSEC aí, velho, isso aí não tem spread gigantesco, compensa não. No áudio SD a gente pode até colocar aqui. Então aqui, ó, para validar essa entrada, galera, eu teria que ter tido, ó, uma busca por liquidez para validar essa movimentação para poder, né, ativar essa ordem de compra. Então, vou colocar aqui só como estudo, mas não teria ativado. Aí, pelo gráfico de 4 horas, aonde que eu tenho a minha mudança de estrutura de 4 horas? Ainda não tenho, né? Ó. A minha mudança de estrutura, o meu choque do 4 horas ainda está nesse topo aqui, ó. E no gráfico de 1 hora, vamos ver se ele já fez choque numa hora. Ó, numa hora ele já até fez. Tá? Ele já teria ativado, né? Já teria feito um choque no gráfico de 1 hora, mas um choque bem sem vergonhinha, tá? Então, o gráfico do S30 para as próximas semanas aí, a gente vai ficar meio de fora dele, porque tá muito ruim o movimento. A gente teria que subir muito tempo o gráfico, ó. De repente, fazer a análise em semanal dele.
Deixa eu ver no semanal. Ó. O semanal tá mais bonito para olhar do gráfico do, do S30. O semanal tá mais interessante. Então vamos deixar ele de fora. Atendendo a pedidos aí, vamos olhar o áudio SD do nosso amigo Gabriel. Vamos colocar ele na nossa lista aqui. A gente já faz uma leitura do zero, tá? Vou pegar da FXM, o áudio SD, para não gerar conflito na leitura. Vamos colocar ele aqui, ó. Então, o gráfico diário do áudio SD, vamos dar uma olhadinha como é que estamos de referência, ó. Então, olha só. O preço tinha uma liquidez de fundo, então o meu último fundo válido era este, e o meu último topo válido era este. Então, eu tive um choque. Então, eu estou numa referência de alta do movimento. Essa referência de alta, eu posso traçar a referência a partir desta pernadinha que fez o rompimento, tá vendo? Tenho toda essa estrutura aqui para baixo, mas posso considerar esta pernada aqui para efeito de operacional. O que que eu tenho aqui? Tenho um order block? Tenho. É dos mais bonitos? Não. Vamos refinar ele no gráfico de 4 horas? Vamos. Ó, gráfico de 4 horas. Vamos ver se tinha como refinar esse order block. Ó, né? Olha como ele respeitou várias vezes. Tá? Eu tinha um outro aqui, ó, no gráfico de 4 horas. Ó, ele mitigou esse, depois, né, fez o teste nessa região. Então, olha só, aqui a gente teria uma operação de compra, ó, válida. Como é que eu desativo isso aqui? Aqui. Então, aqui eu tinha uma operação de compra, ó, com alvo lá na liquidez primária, no gráfico de 4 horas. Aí, no gráfico de 4 horas, ele já tinha feito um choque aqui, ó. Então, essa entrada seria pelo gráfico de 4 horas. Como eu já estava posicionado, por quê? Porque ele validou a entrada, não teria necessidade de fazer uma reentrada aqui. Mesmo porque se eu fizesse essa reentrada, provavelmente eu teria tomado um stop, ó. Porque a minha referência estaria aqui, ó. Ele volta em linha reta, então não teria ativado nenhuma ordem, então a gente não teria reentrado. Então ele volta em linha reta e agora está fazendo uma continuidade da estrutura, um boss. Então agora eu tenho uma nova referência a partir deste fundo até este topo aqui. Tenho possibilidade de reentrada aqui? Tenho, porque ó, deixou para mim uma região de FVG aqui, ó, nesse fundinho, tá? Então, se porventura o preço sobe, gera liquidez, captura essa liquidez, ele valida uma nova entrada. Então, aqui a gente teria, ó, a possibilidade de uma nova entrada com alvo também lá na liquidez primária. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa análise de swing trade. Vou subir lá no canal daqui a pouquinho e a gente vai acompanhando aí. Falta alguma coisa? Falta Bitcoin, ô, Gabriel? Ah, não, você está respondendo a parte, né? Beleza, então, galera, é isso. Então, nossa análise de swing trade aí. Os mão de alface de plantão, se liga nas próximas e a gente se fala até no final da semana aí. Na quinta-feira a gente revê as nossas análises aí para ver se deu mais algum trade. Valeu, galera. Forte abraço a vocês aí. Fiquem com Deus. Até amanhã.